Quero cumprimentar todo o povo com a paz do Senhor, todo o povo que me escuta neste lugar, todo o povo que me escuta agora, através desta gravação. Já experimentámos o consolo que é louvar ao nosso Deus, já experimentámos a confiança que é saber que nós falamos e que Ele nos escuta, e agora vamos experimentar o poder da Sua Palavra através da pregação da mensagem. Eu creio no meu coração que esta será uma mensagem proveniente diretamente do céu para as nossas almas. Amém? E hoje queria continuar convosco. Esta é a última mensagem. Eu pedi a alguém que se sentasse daquele lado. Esta é a última mensagem acerca daquele tema da glória de Cristo. E eu guardei este tema, este assunto, para o final. Eu queria falar hoje convosco sobre a glória de Cristo. Ver e desfrutar a glória de Cristo nos ofícios de Cristo. Nos ofícios de Cristo. E hoje você já está aí com a sua Bíblia aberta, mas hoje não temos texto introdutório. Porque esta mensagem de hoje vai ser completamente recheada de palavra, recheada de Bíblia. E hoje eu queria que vocês entendessem o que são os ofícios de Cristo. E o que é que isso representa para a nossa vida? O que é que isso implica para a nossa vida? Em primeiro lugar, queria dizer-vos que havia 3 ofícios importantes no seio do povo de Israel no Antigo Testamento. Havia o ofício de sacerdote, havia o ofício de profeta e havia também o ofício de rei. Todos estes 3 ofícios eram distintos e vindos da parte de Deus. Ninguém se autonominava rei, ninguém se autonominava sacerdote, ninguém se autonominava profeta. O que é o sacerdote? O sacerdote oferecia sacrifícios em nome do povo, em favor do povo. O profeta comunicava a mensagem de Deus ao povo. E o rei governava o povo como representante de Deus. Por isso que desde a Reforma, os pais da Reforma, os grandes reformadores, Calvino, Lutero, Zwinglio e outros, eles nos habituaram a falar da obra de Cristo através destes 3 ofícios. Por outras palavras, eu não posso falar da obra de Cristo se eu colocar o seu ofício de rei, se eu colocar o seu ofício de profeta, ou se eu colocar o seu ofício de sacerdote de parte. Nada daquilo que Cristo fez, se eu colocar os 3 ofícios de parte, nada faz sentido. E tudo faz sentido para nós hoje. Nós conseguimos perceber quem é Cristo, quem é Jesus, qual o teor da sua obra, qual a capacidade, qual a profundidade, qual a largura, qual a altura da obra de Cristo, se conseguirmos compreender cada um destes ofícios. E esta é uma doutrina que tem por objetivo o encorajamento dos crentes. O evangelista Lucas nos narra lá em Atos 3, um trecho da pregação de Pedro a seguir à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro diz lá em Atos 3, 22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro fala daquilo que Moisés falou acerca de Cristo como profeta. O autor de Hebreus também nos diz, no capítulo 5, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vemos aqui Moisés a falar de profeta, o ofício de profeta. Nós vemos aqui o autor de Hebreus a falar que Jesus é sacerdote e mais do que isso, ele é sumo sacerdote de uma ordem que não é terrena, mas uma ordem espiritual, a ordem segundo Melquisedeque. E o Salmo 2,6, o próprio Deus diz: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Portanto, nós aqui vemos
profeta, sacerdote e rei. Mas Lucas, o Evangelho de Lucas, ainda nos dá mais algum vislumbre acerca destes ofícios de Cristo. Lucas 1. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha agora, verso 32, Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó, que é sobre a igreja. Esta também é uma doutrina exclusiva da parte de Deus. Não foi invenção de homem, porque toda a Bíblia, desde a primeira página até a última página, até aquelas Bíblias também têm a harpa cristã ou o cantor cristão, também falam. Toda a Bíblia fala dos 3 ofícios de Cristo. Esta doutrina é uma doutrina exclusiva de Deus, que Deus a dá. Doutrina é ensinamento. Deus o dá ao seu povo, à sua igreja. Agora veja, estes 3 ofícios, olhando para eles um a um, e eu queria que a igreja alcançasse o desfrute de ver a gloriosa glória de Cristo, passando a redundância, em cada um destes 3 ofícios. Jesus como profeta. Cristo, Ele mesmo, Ele revela Deus ao seu povo. Pergunta, como é que Cristo recebeu de Deus este ofício? Nós sabemos que Deus só fala única e exclusivamente 3 vezes na Bíblia. Só se ouve a voz de Deus por 3 vezes. Única e exclusivamente Deus a falar. Porque em toda a Bíblia não é Deus a falar, mas o seu Filho. Porque Ele é que é o Verbo, Ele é a Palavra, Ele é o mensageiro de Deus. Ele é o profeta de Deus. Então por 3 vezes nós vemos o próprio Deus falando, e ouviu-se um grande estrondo nos céus e uma grande voz falando. Então, temos 3 locais na Bíblia onde se fala. Primeiro, é como sacerdote, mas já lá vamos, eu quero fazer isto em sequência, porque quem apareceu primeiro na Bíblia foi profetas, depois apareceram sacerdotes e depois é que apareceram reis. Então eu quero levar isto por sequência. Primeiro como profeta, depois já vou ao sacerdote. Como profeta, como é que Deus declara ao mundo, ao povo, à humanidade, que o próprio Filho é o seu profeta? No Monte da Transfiguração, lá no Evangelho de Marcos, nós vemos que Pedro, Tiago e João só viam a luz envolvendo Jesus, e no meio da nuvem saiu uma grande voz dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Deus recebe o ofício de profeta nessa passagem no Monte da Transfiguração. Deus começa então revelando Deus ao povo. João 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, e é quem o revelou. João 17, verso 8 diz: porque eu, isto é Jesus falando, eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. Jesus é profeta, porque ele recebe a palavra diretamente do Pai, diretamente de Deus, e o entrega ao povo. Agora, segundo ofício, como sacerdote, no Rio Jordão ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Nós sabemos que Jesus era Deus, homem, 100% Deus, sem pecado, mas ele foi batizado, e o batismo de João era para a remissão de pecados. Isto faz confusão a muita gente. Mas como nós já vamos lá ver mais à frente, no seguimento do sermão, quem não conhece o Velho Testamento não entende o Novo Testamento. Porque Arão, o primeiro sacerdote, ele foi lavado no rio, ele foi batizado no rio, antes de assumir a túnica de sacerdote. Aquilo que Jesus fez no Rio Jordão foi figurativamente aquilo que já tinha acontecido lá atrás.
lá nas planícies do Sinai. Aquilo que Jesus, o batismo que ele recebe das mãos de João Batista, por isso é que João Batista disse: Senhor, eu careço que tu me batizes a mim, porque eu é que sou pecador, tu não. E Jesus disse: deixa, João, que para que seja assim, para que tudo aconteça. Para que aconteça o quê? Para que se cumprissem as Escrituras. Porque se Jesus não fosse lavado daquela forma, ele nunca podia ser sacerdote, e muito menos sumo sacerdote. E como sacerdote, Jesus executa três ações em relação ao povo. Nós sabemos que no Antigo Testamento o sacerdote orava, o sacerdote intercedia e o sacerdote promovia sacrifícios a Deus em favor do pecador. Agora, que três ações faz Jesus como sacerdote? Ele oferece a Deus um sacrifício em nosso lugar. Hebreus 10 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então ele, como sacerdote do povo, ele se oferece a si mesmo, não mais um animal terrestre, não mais uma cerimónia, mas ele se oferece a si mesmo pelos pecados do povo. Ele próprio, Cristo, é o sacrifício oferecido. Mas ele também não só oferece sacrifício, ele não só se oferece a si mesmo pelos pecados do povo, ele agora intercede por nós diante de Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem o ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele leva a Deus os pecados do povo. Ele leva a Deus aquilo que o cordeiro fazia. Quando se queimava, vertia-se o sangue, queimava-se as gorduras, e aquela gordura subia uma fumaça, como que levasse toda a culpa do pecado do pecador, levasse a Deus. Ele agora não é preciso fumaça, já não é preciso gorduras queimadas, porque ele agora está à direita de Deus e dizendo: Senhor, aquele é meu. Eu já morri, eu já paguei por ele. Eu dei o meu corpo em sacrifício. E como rei? O que é que ele faz agora como rei? Rei já não há, cada vez há menos. Os reis de Israel também foram todos dizimados. Porquê agora? A utilidade de Jesus ser rei. Na Monte da Transfiguração ele recebe o ofício. E porquê é que eu estou dizendo ofício? Porque Jesus foi oficialmente oficializado perante o povo por o próprio Deus. Por isso é que é um ofício. O ofício é um delegar de uma autoridade. Não é um dom. Porque o dom de profeta não existe. Existem ofícios, assim como existe o apóstolo, já acabou, o profeta, que de uma forma ou de outra continua, o de pastor e mestre, o de evangelista, e são ofícios, não são dons. E são atributos delegados por Deus numa altura e num local específico. Você pode perguntar: pastor, você vai ser pastor para sempre? Não sei, pergunta a Deus. Porque eu recebi um ofício, não é um dom, é um ofício. Dom é outra conversa. Então, como rei nós vemos aqui duas características de Jesus. Primeiro, ele governa a sua igreja. Ele é o seu rei. Ele é o seu soberano Senhor. Não é o seu esposo, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem o seu patrão. É Deus, é Jesus. Efésios 5:24 diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A igreja está sujeita a Cristo, como? Em submissão de reinado. Ele é o rei da igreja, ele é o Senhor soberano. Verso 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, quando é que Jesus foi aclamado rei?
na entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele, sentado na jumentinha, pela terceira vez os céus se abrem e a voz de Deus se ouve. Quando Jesus diz: Pai, glorifica-me. E Deus falou: eu já te tenho glorificado e ainda te glorificarei. Esse ainda te glorificarei foi quando Deus declarou o seu próprio Filho como Rei da sua igreja. Mas não só da sua igreja. Ele também governa o universo. Ou pensa que Jesus estava sentado lá no trono, pronto, agora já fiz tudo, já me matei, já me entreguei, já suportei, já paguei e agora não faço mais nada. Não. Ele no seu trono, ele comanda o universo. E nós temos aprendido isso no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. O universo não está entregue ao seu destino. O universo tem um Senhor que é soberano e que é Rei, porque na sua coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores sobre toda a terra. E essa entrega foi o próprio Deus que lhe entregou a ele quando ele ascendeu aos céus, quando ele cumpriu a sua missão. Efésios 1: o qual exerceu ele em Cristo, o qual exerceu Deus em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também nos vindouros. Jesus é Rei sobre toda a terra. Jesus é Rei sobre todo o universo, desde a eternidade até à eternidade. Amém? Profeta, sacerdote e Rei. Agora a pergunta é, e aqui é que é parte, para mim, que é a parte mais interessante. Como é que cada um destes ofícios do Antigo Testamento, tínhamos os profetas, tínhamos os sacerdotes da tribo de Levi e tínhamos os reis de Israel. Como é que estes três ofícios que eram designados única e exclusivamente do Antigo Testamento, como é que eles se cumprem em Cristo agora no Novo Testamento? Então veja, a glória de Cristo Jesus como profeta. Lá atrás nós vimos que os profetas transmitiam a mensagem de Deus ao povo. Se você ver todos os profetas, todos eles começam assim diz o Senhor. É a mensagem que vem diretamente de Deus, passa pelo canal que é o profeta, para que o povo a ouça. Embora não seja de uma forma totalmente implícita, não seja declarado, não seja de forma visível ou que se possa consiga ler ou vislumbrar em qualquer ponto da Bíblia, embora não seja de uma forma implícita, todos os profetas, olha o que eu estou dizendo, todos os profetas fazem referência à vinda de Cristo. O primeiro logo foi Moisés. O Moisés, o profeta, que Moisés, para que você não saiba, ele também tinha dois ofícios. Moisés era profeta e era governador, não era rei, era governador. Ele governava o povo em representação de Deus na terra. Amém? Portanto, veja, eu vou-lhe dizer outro segredo. Nenhum homem, até aos dias de hoje, se Deus quiser que assim aconteça, Ele fará, mas até aos dias de hoje, nenhum homem exerceu os três ofícios. Moisés foi profeta e foi governador. Outros que eu já vou falar, Samuel foi sacerdote e profeta. Davi foi rei e profeta. Saul foi rei e teve uns rasgos de profecia. E todos os outros que nós conhecemos ou só foram profetas ou só foram sacerdotes. Arão era só sacerdote, não era profeta. Portanto, o único que cumpriu em si mesmo estes três ofícios que são de exclusividade divina foi Cristo. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi rei. Melhor dizendo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Deuteronômio 18, palavras de Moisés.
Foi aí é que o Pedro, lá no dia de Pentecostes, ele foi buscar estas palavras de Moisés. Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Parece que há um eco aqui no Monte da Transfiguração, sim ou não? Esta é uma filha amada em quem me compraz, a ele ouvi. Moisés disse, suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, porque ele era da casa de Davi, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunir o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus, mais à frente, lá em João, ele diz, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Da mesma forma que Deus falou que, por intermédio de Moisés, que aquilo que eu falar, ora, o que é a vontade do Pai? É aquilo que Deus fala para nós. Se não pense que você é obediente, se não fizer aquilo que Deus manda. Você nunca vai chegar à obediência se você não andar nos caminhos de Deus. Se você não comer as palavras do Pai. Porque é isto que Jesus nos vai ensinar. E por isso é que Ele é o grande profeta. Como é importante, igreja. Por isso é que careca, não vê que estou careca, de dizer, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Não é só os Salmos, não é só o Novo Testamento, é a Bíblia toda. Porque quem não conhece o Antigo Testamento não consegue compreender o Novo. Porque a resposta ao Novo Testamento está no Velho. E a confirmação do Velho está no Novo. João 6. E eu quero que você entenda, isto é muito importante nós entendermos. Porque muitas vezes nós não compreendemos porque nós não lemos. E faz-nos algumas confusões aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia não é nada confusa, a Bíblia é clarinha, como esta água que eu vou beber agora. Agora, tem que entender. Eu se não ler a Bíblia, não entendo nada. E depois começo com dúvidas, e depois começo com perguntinhas, e depois começo dizendo, pastor, prove mais isso pela Bíblia. Eu digo, leia, faça como eu, invista tempo na sua vida lendo. A palavra de Deus não é só livros que se vendem na biblioteca, ou na livraria. É a Bíblia. Porque não faz sentido nenhum você ler livros que compra, se não tiver enquadrado com a Bíblia, não faz sentido nenhum. Nada, não faz sentido nenhum. João 6, verso 14. Preciso que você entenda, abra o ouvido. Estamos a falar da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. No fim de Jesus fazer o milagre, operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, no verso 10 ou 12, Jesus disse, agora mandem recolher os cestos. E subjaram 12 cestos com sobras de pão e peixe. Qual foi a palavra que os homens que lá estavam, os 5.000 e tal homens, que multiplicado por as mulheres e as crianças, está para aí uns 30 e tal mil. Qual foi a palavra que aqueles homens, ao verem serem recolhidos aqueles cestos, e tendo já usufruído, comido o pão e o peixe, qual foi a palavra que eles se referiram? Verso 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, eles falaram, atestaram, eles confirmaram, este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Como é que eles sabiam isso? Pergunta interessante, não é? Como é que aqueles homens puderam afirmar, declarar publicamente, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo? Onde é que eles foram buscar isto? Porque eles conheciam as Escrituras Sagradas. Eles conheceram as palavras de Moisés, eles conheceram as palavras dos Salmos, eles conheciam as palavras dos profetas, que todos eles falavam acerca de Cristo.
Por isso é que eles puderam dizer, olha, agora vejo, olha, lembrei-me agora de Deuteronômio 18. É verdade, Moisés falou, foi acerca deste. Este é o profeta que veio vir ao mundo. Porque eles conheciam, aqueles que conhecem as Escrituras, facilmente reconhecem Jesus em seu cumprimento. Aqueles que conhecem a Escritura, chamada Igreja, não precisam estar a investir muito dinheiro em curso de teologia. Basta conhecer as Escrituras. Deixarem-se ser inspirados pelo Senhor Santo Espírito. E depois Ele fará o resto. E as janelas se abrirão, e os olhos se abrirão. Quem está a entender, diga amém. Olha agora mais um trecho da pregação de Pedro. Pedro, que era um homem tacanho, dizia, ele era um homem de língua presa. E cá para mim ele era gago. Mas o que é certo é quando o seu espírito se abriu, quando ele recebe a descida do Espírito Santo, os olhos espirituais se abriram, as escamas caíram e a inspiração do Espírito deu poder e força para ele falar, e ele começa a falar um sermão, que ao fim desse sermão salvaram-se mais de 3.000 almas. Olha o que é que ele diz. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor te vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Verso 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Amós diz, o meu povo morre, parece, por falta de conhecimento. Verso 24. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Que dias é que Pedro estava-se referindo? Ao reconhecimento de Jesus na terra como o profeta de Deus. Amém, igreja? Só o Espírito Santo lhe pode conceder essa visão. Você pode andar 40, 50 anos numa igreja. Se você não tem cuidado com as coisas de Deus, se você não investe na leitura bíblica, se você não tem aquela curiosidade, Senhor, abre, eu quero saber mais, você passa 40 anos, 50 anos da sua vida em branco, completamente em branco. Você nunca vai alcançar aquilo que a Bíblia fala de Cristo. Há aqui uma pergunta interessante que eu quis colocar aqui. Porque realmente, só até Atos é que nós vemos Jesus como profeta. A partir de Atos para a frente, as epístolas, o livro de Hebreus, nunca mais vão mencionar Jesus como profeta. Porquê? Porquê, igreja? Não tem interesse mencionar Jesus como profeta na Bíblia? No Novo Testamento? Nas epístolas pastorais, nas cartas pastorais? No livro de Hebreus, ninguém sabe quem foi o autor? Não é interessante falar que Jesus era profeta? Claro que era, mas escute. Em primeiro lugar, ele é definitivamente maior que todos os outros profetas. Portanto, é como se eu dissesse assim, há muita gente que não gosta que eu diga isto, mas logo à noite vou dormir bem na mesma. É como se eu dissesse assim, isto aqui é Cristo, isto é Cristo. Portanto, não vale a pena estarmos agora no Novo Testamento. Mais profeta, até que Paulo diz que os profetas acabaram. Mas isto é tudo Cristo. Não é só estas partes aqui doces como a mel, estas também aqui que nos tiram do sério, isto também é Cristo. Cristo é aquele sobre quem todas as profecias foram proferidas. Todas as profecias no Antigo Testamento falaram de Cristo, de uma forma ou de outra. Ou figurativamente, ou direcionadamente, mas todas as profecias falaram. Portanto, eles foram profetas menores em relação a Cristo. Está a entender? Olha o que é que Jesus diz. Lucas 24, aquele célebre episódio do caminho de Emaús. Os discípulos estavam vivendo a sexta-feira num domingo de manhã. Os discípulos estavam vivendo a crucificação de Cristo no domingo da ressurreição. E Jesus foi ao caminho de Emaús, foi buscar dois.
E eles perguntaram, mas tu não sabes as coisas que falaram aí? Tu não sabes o que é que anda acontecendo em Jerusalém? Tu não és de cá, não é deste planeta? E Jesus perguntou, mas quais coisas? Porque se vocês realmente tivessem escutado as minhas palavras, se vocês realmente conhecessem as Escrituras Sagradas, vocês sabiam que vocês é que estão errados. Não existem coisas nenhumas anormais. Eu ressuscitei. E ponto. Porque isso já fala no Antigo Testamento. Quais coisas? Lucas 24, 27 diz. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Portanto, você só pode conhecer Cristo se conhecer a Escritura Sagrada. E muitas vezes a confusão vai à sua mente por causa disso mesmo, porque você não conhece a Escritura Sagrada. Porque se você conhecesse a Escritura Sagrada, as coisas estavam clarificadas na sua mente. Era fácil entender. Assim como foi fácil entender para aquele povo lá atrás. Segundo lugar, porque é que as Escrituras nas epístolas não mencionam o ofício de profeta de Cristo? Porque Jesus não era meramente um mensageiro da revelação de Deus como eram os outros. A começar por Samuel e todos os outros. Eles eram mensageiros na terra da revelação de Deus. Mas Jesus não era nada disso. João 1, verso 1. No princípio ele era o Verbo. Era a palavra. Era a vontade. E o Verbo estava onde? Estava com Deus. Portanto, a palavra e Deus estavam juntinhos, um ao lado do outro. Só que o versículo não acaba aí. E o Verbo era Deus. Portanto, ele é maior que qualquer profeta que apareceu. Porque ele não é meramente a revelação de Deus. Ele não diz assim diz o Senhor. Ou assim me mandou dizer o Senhor. Ele não traz somente a palavra de Deus para nós, mas ele é a palavra de Deus. Por isso eu quando leio as epístolas paulinas, quando leio as doutrinas, os ensinamentos, o que é que eu estou lendo, igreja? A palavra de Deus, o ensinamento de Cristo diretamente para mim. Ou não precisas jamais de um ofício para o identificar. Ele é o ofício. Outra pergunta que surge aí também, que eu coloquei aqui. Por que é que a Bíblia não trata de alguns assuntos mais relevantes com mais clareza? Por que é que a Bíblia fica só... Parece que lança para a dúvida e agora se quiserem saber vão ler mais. Por que a Bíblia não trata com as coisas mais explicadinhas como a gente gosta, coisinhas... Olha, fala-me em português para eu entender, assim desse género. Porque na cabeça daquele povo estes assuntos eram claros. Porquê? Porque eles conheciam os salmos, os profetas e toda a Escritura Sagrada. Não era preciso detalhar coisas. Não era preciso ir buscar detalhezinhos. Isso é o nós é que queremos isso agora. Nós vemos agora Jesus como profeta. Ficou claro para si a importância de Jesus como profeta? Então agora vamos tentar deslumbrar, desfrutar da glória de Cristo como sacerdote. Como sacerdote, vemos que como profeta foi lá no Monte da Transfiguração, como sacerdote foi no Rio Jordão, lá em Marcos 1, qualquer coisa. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram homens chamados e designados por Deus. Parece que isso não tem importância nenhuma, mas tem. Eu vou repetir novamente. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram homens chamados e designados por Deus. Mais propriamente dito, da tribo de Levi. Era uma tribo dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel, separada só para o serviço oficial do culto e para o serviço de sacerdote. E o que é que eles faziam? Eles ofereciam sacrifícios, eles ofereciam orações pelo povo, eles ofereciam louvores ao Deus pelo povo, eles ofereciam tudo isto a Deus por causa do povo. Se você tivesse um problema, você ia ter com o sacerdote. Se
sacerdote orava, o sacerdote ensinava, o sacerdote louvava, o sacerdote sacrificava. No caso dos leprosos, era o sacerdote que testificava se o leproso estava limpo ou não, porque a lepra era considerada um pecado. Então eles eram homens chamados e designados por Deus para interceder em todas as coisas, em todos os assuntos, a Deus pelo povo. Nesta forma, visto assim, e é por isso que é muito importante nós entendermos que o serviço sacerdotal do Antigo Testamento acabou. Porque eles olhavam para o sacerdote como alguém que lhes santificava a vida. Eles imaginavam, segundo as palavras da lei sacerdotal e da lei cerimonial, que quando o sacerdote matasse aquele animal, eles ficavam libertos do pecado, libertos da culpa. Mas isso era de uma forma muito superficial. Porquê? Porque o sacrifício no templo não salvava, só perdoava. O sacrifício do templo não santificava, só perdoava. O sacrifício do templo não tinha contributo eterno. O sacrifício do templo, você pecava hoje, matava-se um animal, amanhã peca, mata-se outro, amanhã peca, mata-se outro, era sempre assim. Não tinha forma permanente. Porquê é que é tão importante eu olhar para Cristo como o meu sacerdote? E segundo aquilo que Hebreus diz, o sumo sacerdote não terreno, e segundo a ordem de Melquisedeque, isso faz toda a diferença. Porque Jesus veio nos santificar de forma permanente. Jesus veio pagar a fatura que nós tínhamos. Imagine que o sacrifício do templo era pagamentos a prestações. Há falta de termo melhor, talvez este seja bom, para você entender. O sacrifício do templo era pagamentos a prestações de uma dívida. O sacrifício de Jesus foi o pagamento da dívida. Não há mais nada a pagar. Até está consumado, está quitado, está pago. Agora, mais uma coisa que muitas vezes não gostam de me ouvir falar, mas é o que eu lhe digo, é só mesmo por falta de conhecimento que as pessoas dizem isso. Muitas vezes não é porque elas gostam de estar sempre a implicar comigo. É que se calhar elas não leram ainda, pronto. As questões do serviço sacerdotal do Antigo Testamento têm implicações diretas para mim hoje. Pastor, mas ainda agora disse que a lei sacerdotal cerimonial tinha acabado. Sim, como lei vigente acabou. Mas existem implicações que eu tenho que olhar para ela e pensar, mas espera, se calhar Malaquias, todo o livro, todos os 5 capítulos de Malaquias diz respeito a mim hoje. Se assim não for, veja como é que está a ser promovido os cultos de hoje, das igrejas evangélicas hoje. Não existe respeito, não existe sacramento, não existe lugar ao sagrado, não existe temor, não existe tremor, não existe nada. Porquê? Porque nós acabamos com a lei cerimonial e sacerdotal. Agora veja que Pedro veio dizer que nós fomos eleitos, nação eleita sacerdócio real. Então o sacerdote ainda continua. Sim, você. Você é um sacerdote do culto prestado a Deus. Cada coisa que você faz no culto são atitudes sacerdotais. Cada consolo que você dá a um irmão, cada oração que você faz de intercessão, cada vez que você vem ao culto e participa com as suas ofertas, segundo com as suas posses, tudo aquilo que você faz no culto, desde que inicia até que acaba, pastor, eu tenho o caminho do carro de casa para aqui, também. É serviço sacerdotal ao culto prestado a Deus. Que coisa de dizer-me que a lei e a graça estão separadas. Não, isso é mentira.
É nossa obrigação, é por imposição de lei, que Deus mesmo se impôs, que nós promovamos cultos de ação de graças a Ele, louvor ao seu nome, santidade ao seu nome. Isso é culto. Portanto, nós temos lei, mas Ele também é gracioso. Lei e graça não são separadas. Lei e graça andam de mãos dadas. Existem regras e existe graça. Você pensa que Deus recebe qualquer coisa de si? Sério? Eu dou, Deus agrada-se. Você pensa que Deus precisa de alguma coisa de si? Você pensa que Deus precisa de alguma coisa que você faça para Ele? Fique em casa. Deus não precisa. Você é que precisa de fazer para Ele. Você é que precisa de o louvar, você é que precisa de o adorar, você é que precisa de estar aí sentadinho, escutando as suas palavras, palavras dele. Inclui lei e inclui graça. Ele é só Deus gracioso. Então quando ele diz, se tiveres alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar e vai fazer as pazes com ele. Vai-te reconciliar com ele, porque eu não quero essa oferta. Quando ele diz lá em Malaquias, tomara que se fechem todas as portas, eu estou cansado de vós. Quando ele, através de Jesus, limpa o templo, manda fora os saltimbanqueiros e aquelas bancadas todas de comércio, isso é o quê? Não é lei? Então Jesus não era graça? Jesus só era gracioso à segunda, quarta e quinta, à terça e à sexta e ao sábado? Não, Jesus era graça, Ele era a própria graça. Mas o que Ele nos quer dizer com este tema do sacerdote, e por isso é que Ele é tão importante para nós, é a forma como nós nos portamos fora e dentro do culto. Deus não recebe qualquer coisa. Pastor, mas eu choro muito eu deito-me lá, Esqueça, olha, leve um cobertor para limpar as lágrimas, porque essas lágrimas não chegam a Deus. Não é por aí, você não consegue mover o coração de Deus. Você só consegue mover o coração de Deus ou puxar o coração de Deus para si quando você promover um culto digno à grandiosidade do seu nome. Só assim. Não ouça pregadores que falam que o Antigo Testamento não tinha graça. Esse pregador é que não tem graça nenhuma. Não ouça pregadores que digam que o Antigo Testamento, ou que a fé é genuinamente exclusiva do Novo Testamento. Não ouça. Não ouça. Desligue. Romanos 4:3 diz assim: porque diz a Escritura. Paulo está fazendo aqui uma pergunta, ele está fazendo um diálogo, um tipo monólogo. Ele faz as perguntas e responde ele mesmo. E Paulo pergunta, por que diz a Escritura? Por que é que Paulo perguntou isto? Vai ler mais atrás. Vai ler Romanos 3. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por que é que a Escritura diz isso? Mas a Escritura diz que Abraão acreditou. Mentira. É mentira. Este creu em Deus, Abraão teve fé em Deus. Por isso é que Hebreus 11 vai colocar Abraão nos pais da fé, na fama da fé, no lugar da fama da fé. Ele teve fé em Deus, então fé já existia no Antigo Testamento. E porquê é que ele teve fé em Deus? Porque ele estava debaixo de uma obediência a Deus. E ele ia entregar o seu filho Isaque. Portanto, havia lei, havia fé, e houve a graça que Deus proveu um cordeiro para que Isaque não morresse. Está lá tudo, minha igreja. Está lá tudo nas páginas da nossa Bíblia. Tanto lá atrás como aqui. Agora, é certo que existe muito povo que não quer acreditar nestas coisas desta forma. Pastor, mas eu acho. Lá atrás também achavam muita coisa. E porquê? Por isso é que eles se perderam, por isso é que eles foram para a Babilónia, por isso é que eles perderam a sua nação, e por isso é que eles andam aí aflitinhos ainda hoje, porque eles não entendem aquilo que Cristo falou.
Eles não entendem o que é fé, eles não entendem o que é lei e eles não entendem o que é graça. Ou das duas uma, eles querem separar, fazer 3 pratos, ou querem fazer uma grande caldeirada. É mal das duas formas. Jesus ofereceu um sacrifício perfeito por nós e é isso é que nós devemos ter fé. É por isso é que nós hoje estamos aqui para aprender o quê? Aquilo que Cristo fez por nós. E com base nisso é que nós devemos ter fé. Que nós não vamos morrer exatamente igual a que Isaac não morreu. Hebreus 9, 26 diz: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, acabar, destruir, pelo sacrifício de si mesmo, o quê? O pecado. Foi isso que ele veio fazer. E é isso que nós devemos ter fé para continuarmos esta obra também. Não para nos sacrificarmos, mas para exercermos fé. E a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é por cursos. Cristo era tanto o sacrifício como o sacerdote. Se você for ler o Antigo Testamento, tudo aquilo que os sacerdotes fizeram prefiguravam a obra de Cristo no ofício sacerdotal. Os sacerdotes entravam no lugar santo, o sumo sacerdote já podia ir um bocadinho mais à frente, podia entrar no lugar santo dos santos uma vez por ano. Antes tinha que se aspergir com sangue por ele, pelos pecados dele e pelos pecados do povo de Israel. E só depois é que ele entrava no Santo dos Santos para aspergir a arca da propiciação, a tampa do propiciatório, para que Deus alcançasse aquele povo com perdão. Agora, Jesus, veja, os sacerdotes só podiam entrar no lugar santo. Tinham direito ao átrio e ao lugar santo. O sumo sacerdote tinha o átrio, o lugar santo e uma vez por ano os santos dos santos. E Jesus, como sacerdote, ele tem o lugar no trono do universo. Aleluia. Está acima de todo e qualquer sacerdote. Está acima de qualquer arca. Está acima de qualquer chofá. Está acima de qualquer templo. Porque ele está sentado no trono do universo. Ele é aquele que intercede por nós na presença do Pai Celeste. Ele está à direita de Deus no lugar de honra. Esse é o sacerdote. Esse é Jesus Cristo, o sacerdote. Essa é a glória do ofício sacerdotal de Jesus. Para terminar, terceiro ofício, a glória de vislumbrarmos a glória de Cristo como Rei. E aqui é muito complicado nós analisarmos como Rei. Porque, na verdade, Jesus foi profeta de Deus na terra, Jesus foi sacerdote de Deus na terra, mas ele nunca foi Rei de Deus ou do reino de Deus aqui na terra. Isso tem que ser esmiuçado de uma outra forma. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade delegada apenas para governar o povo de Israel, aonde? Aqui na terra. Morria aquele, passava ao filho mais velho. Saúl, Davi, por aí fora os outros todos. Mas no Novo Testamento, igreja, Jesus nasceu para ser o Rei do Universo. Apesar disso, ele nunca quis. Ele nunca aceitou. Ele sempre recusou a ideia de ser aclamado Rei na Terra. Novamente, as maiores evidências que temos para provar aquilo que eu estou falando está lá a seguir à primeira multiplicação dos pães e dos peixes, em João 6, verso 15. Os homens disseram, falaram, atestaram: eis o profeta que havia de vir ao mundo. Sim ou não? No verso de 15, isso foi no verso 14, no verso 15, eles metem outra vez os pés pelas mãos. Porque chamaram o profeta, reconheceram Jesus como o profeta que devia vir ao mundo, que já estava falado desde lá dos outros profetas, mas eles no verso 15, eles saltam da carroça. Verso 15, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus fugiu da multidão. Porque não era esse o seu reinado. Não era essa a sua missão como rei aqui na terra. Ele veio como mensageiro, como profeta, ele veio como sacerdote para sacrificar, para limpar os pecados da humanidade, para limpar a culpa do pecado, para aplacar a ira de Deus aos homens, mas o seu reinado ainda não era chegado. João 18:36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Não vale a pena querem fazer reis. Então, aliás, a única acusação que os fariseus tiveram lá para Pôncio Pilatos foi: olha, este anda-se a fazer rei. Este quer derrotar Roma, quer derrotar Herodes, quer derrotar tudo que ele quer. Ele diz que era rei. E ele diz: não. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue eu aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Não vale a pena. Não vale a pena tentarem coroar, porque a minha coroa é espinhosa. A minha coroa provoca dores de cabeça e inchaço. O meu reino não é deste mundo. Apenas e só após a ressurreição, Deus Pai deu a Jesus a maior autoridade. O Senhor Jesus só recebeu a maior autoridade no fim da sua morte e da sua ressurreição. Aí Deus o glorificou ainda mais sobre a Igreja e sobre o universo. Paulo nos informa isso em Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à Igreja. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, e Jesus é rei, porque ele agora assumiu o seu terceiro ofício eternamente para todo o sempre. Para finalizar, o que é que isto tudo tem a ver connosco? Quais são as implicações que estes três ofícios trazem à nossa vida hoje? O que é que interfere? O que é que muda? Esta doutrina dos três ofícios de profeta, sacerdote e rei, ela serve apenas para conhecermos melhor o Cristo, o que Cristo fez por nós. Porque se você não entendeu nada daquilo que eu falei, muito menos você entendeu aquilo que Cristo fez. Você não estava lá, você não viu, foi há 2000 anos atrás. Mas através da proclamação do Evangelho e da exposição das Escrituras Sagradas, você hoje entende que Ele trouxe a mensagem de Deus ao seu coração, Ele se entregou a si mesmo por si, e Ele irá reinar porque Ele é soberano rei sobre a sua vida. Hoje. Esta doutrina também nos ensina que devemos nos apresentar, e escuta com atenção, porque isto dói. O Novo Testamento é só graça. Esta doutrina nos ensina como nos devemos apresentar enquanto embaixadores de Cristo. Eu sou embaixador de Cristo para umas coisas, mas já não é para outras. Para reclamar, para decretar, para orientar Deus em favor da sua vida, você é embaixador. Agora, para promover um culto digno e honroso ao seu nome, você já não é embaixador. Está a ver como é que as coisas funcionam? Em primeiro lugar, nós temos um papel, sim, profético. Nós temos um papel profético. Como assim, pastor? Não percebi. Nós temos a obrigação espiritual de proclamar o Evangelho de Deus a toda a criatura. E isso a gente não quer fazer. Não apetece, não dá jeito, tenho vergonha. As pessoas falam mal de mim, as pessoas tratam mal, as pessoas desprezam-me, colocam de parte. Não tenho tempo. Não tenho jeito nenhum para isso. Entenda hoje uma coisa, igreja. Nós somos os profetas de Deus nesta geração. Aquilo que eu lhe estou trazendo hoje à sua vida não é meu. E se você acha que eu tenho todo o prazer em falar assim desta forma para você, não tenho prazer nenhum.
Porque o meu prazer é falar aquilo que você quer ouvir. Mas eu aí não estou sendo profeta de Deus, eu estou sendo profeta de mim próprio. Está a entender? Quando o profeta de Deus fala a mensagem de Deus, o profeta é, muitas vezes, morto. Veja Jeremias, coitado daquele moço. Passava os dias dele todos para trás e para a frente das ruas de Jerusalém a chorar. O profeta Jeremias disse assim, diz o Senhor Deus, Rei de Israel. E os sacerdotes do templo pegaram nele e espataram com ele dentro de um poço. Portanto, ser profeta de Deus não é agradável, não é. Eu era muito mais feliz. Mas eu sou feliz. Mas, humanamente falando, eu era mais feliz se eu falasse aquilo que você queria ouvir. Eu consigo mover a mão de Deus em direção à sua vida. Basta que você declare, determine, reivindique, faça greve. Portanto, Deus põe eu a abençoar. E você ia ficar tudo contente. Porque o pastor tem um poder, tem uma unção. Pois é, mas fui tudo menos profeta. Aliás, eu fui profeta, foi a desgraça da sua vida. Portanto, saber que Jesus era profeta e o que é que ele fez na minha vida é indicar-me a mim que eu tenho um papel profético enquanto cá estiver nesta terra. Porque se não fosse assim, vai doer outra vez. Marcos 16,15 não dizia ide. Fazer o quê? Reivindicar bênçãos? Inventar campanhas? Subir ao monte às 4 da manhã? Foi isso que Jesus quis dizer? Não. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, é um papel profético. É aquele que transporta a mensagem para o seu ouvinte. Mas este papel profético não é para revelar algo misterioso. Olha, Deus tem um mistério para a tua vida. Já eu estava casado há uns 3 anos. Para aí, seguramente. Veio uma senhora toda piedosa, toda profética, ao pé de mim e diz: olha, o Senhor está-me a dizer que tem visto as tuas lágrimas durante a noite e que não te vai deixar sozinho. Deus vai arranjar a esposa certa para ti, para tu casares, para não passares uma vida de solidão. E disse: olha, não, isso é boa. Só que eu já sou casado. Não é para, eu sou profeta de Deus não para revelar coisas misteriosas da minha cabeça, mas para ensinar aquilo que já foi revelado nas Escrituras. A mesma coisa que Jesus fez já no caminho de Emaús. Expôs as Escrituras desde os Salmos, os profetas, até os dias de hoje. Isso é ser profeta. É anunciar a justiça de Deus através da graça da cruz. Isso é ser profeta. Segundo lugar, o que é que os ofícios de Cristo interferem na minha vida? É porque eu tenho de saber também que eu tenho um papel sacerdotal e diplomático celestial. Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou embaixador daquele que está sentado no trono do universo. E por causa de eu ser embaixador e dessa consciência, eu tenho que saber que eu tenho responsabilidades aqui. Tanto no culto, como no trato com todo o resto do povo. Nós somos chamados a apresentar as nossas vidas em sacrifício vivo e santo. O que é isto, sacrifício vivo e santo? Será que tem que haver mais cruz, pastor? Não. Nós somos chamados a apresentar as nossas vidas na intercessão por aquele que não é crente ainda. Essa é a nossa obrigação, essa é a obrigação de toda a igreja. Não é só do pastor, nem do missionário, nem da missionária. Não, é de toda a igreja. Essa é a missão do crente. É levar o nosso próximo, aquele que nós sabemos que caiu, que teve um problema, que se ausentou, levarmos a ele, a Cristo, em oração. Ou seja, enquanto ele não estiver bom, não largamos de orar. Esse é o nosso papel, enquanto sacerdotes. Até enquanto diplomacia celestial. O que é isso, diplomacia? Agora o pastor arranjou para aí. É para eu falar para os pais. Pois é. É para os pais mesmo que é falar agora. Pais, vocês têm uma obrigação sacerdotal sobre os vossos filhos.
sejam eles de que idade tiverem. Não abram mão dos seus filhos em função de uma cultura mais atual ou liberal. Essa coisa agora da internet vai estragar muita relação entre pai e filho, sabia? Essa coisa da internet agora coloca os filhos num lugar que já não são os que eles, não é o que eles deviam ocupar, coloca os pais de submissão paternal, muitas vezes nem sequer comem à mesma mesa, nem se veem. Eu que há uns dias vi um vídeo no YouTube em que a mãe chamava para o filho pelo telefone. A cozinha era mesmo lá do quarto. Outras vezes, no mesmo vídeo, eu vi que o pai pediu o salve ao filho através do Messenger. Eles estavam os dois à mesma mesa. Não abram mão dos seus filhos. Vocês são sacerdotes diante de Deus, vocês são diplomáticos diante de Deus. Nós devemos estar criando filhos para eles serem também profetas e sacerdotes de Cristo. A minha função enquanto pai, ela deveria ser preparar o meu filho para a embaixada espiritual, para o sacerdócio real, para a nação santa. Duas perguntas para terminar. Você tem cumprido o seu papel de sacerdote de Cristo? Você tem sido sacerdote de Cristo, sério? Meta lá a mãozinha lá ao fundo. Rebusque lá bem, lá no fundo da sua consciência. E veja se você realmente tem sido um sacerdote de Cristo. Você tem cumprido o seu papel de embaixador do Reino de Cristo? Você tem proclamado o Evangelho? Você tem procurado as almas gritantes, aqueles amargurados de vida? Ou você tem sido um sacerdote e um levita que passa no caminho onde estão aqueles que necessitam de si, mas você olha a cara para o lado e segue a sua vida? Este é o último tema da mensagem da glória de Cristo. Nós temos nos alegrado, nós temos desfrutado, mas há alturas na nossa vida cristã em que a glória de Cristo serve para puxar as nossas orelhas. Não é só para abre os céus e derrama bênçãos, curas e outras coisas mais. Não. A glória de Cristo também nos puxa as orelhas. Ser cristão não é fácil, mas também não é difícil. Basta crer. Basta crer. Basta ser também mais um Abraão que disse, não há problema nenhum. Se é para matar Isaac, mata-se Isaac. Porque o meu Deus é poderoso para o fazer ressuscitar. E nunca na história bíblica se falou em Deus ressuscitar alguém antes desse episódio de Abraão. Isso é fé. Não foi por acaso que ele foi colocado no pedestral da fama dos filhos de Deus. Não para o elevar, claro, mas que nós aprendêssemos aquilo realmente que é fé. A glória de Cristo nos traz fé, mas a glória de Cristo nos traz exortação. Ela nos coloca no nosso devido lugar. Oremos. Senhor, graças te dou a Deus. Mais uma vez, Senhor, foste misericordioso connosco, nos colocando na nossa mente estas doutrinas, estas palavras. Então, Senhor, agora para a implicação de tudo aquilo que nós ouvimos, que isto seja colocado na prática na nossa vida em casa, no trabalho, na rua, na nossa vida da igreja, nossa vida com os nossos irmãos e aqueles que ainda não são ou que não querem ser nossos irmãos. Que este tema da glória de Cristo faça espelhar em nós a grandeza da santidade do Teu nome.
que este tema da glória de Cristo nos sirva para nós possamos também refletir a tua glória aos povos da terra. É assim que nós aceitamos, Senhor, é assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus vos possa abençoar. Thank you.